Prezados amigos, caros companheiros, hoje, dia 16 de maio de 2018, nós estamos reiniciando uma atividade que desenvolvemos há uns 20 anos atrás, no tempo que surgiu o videotape, o de rolo não, porque era muito complicado, mas quando surgiu o VHS, nós começamos a gravar algumas aulas, gravar algumas dissertações sobre tópicos importantes relativos ao CVV, e aquele estojão do VHS colocava no correio e servia o Brasil inteiro. E hoje nós estamos numa outra época, estamos já com a possibilidade de fazer a disponibilização das gravações através do YouTube e assim facilitar a nossa comunicação. Então nós estamos aqui com o Coutinho, está conosco, e o Coutinho participou na década de 80 com essa primeira investida no campo da comunicação visual através do videotape, né? Eu sou do tempo do videotape, do videocassete, que gravava só em áudio, né? Então, foi uma época muito difícil, a comunicação era muito difícil, a comunicação em geral. Eu lembro que para fazer uma ligação para o Rio de Janeiro por telefone, a gente gastava 12, 14 horas para fazer uma ligação. Pedia para o telefonista e demorava 12, 14 horas, né, Jacques? Isso em 67. 67. Bom, aqui também está o Arthur. Pronto, o Arthur é o responsável pela edição dos textos, do texto, das imagens, da trilha sonora, né? E também da filmagem, né? Quer se apresentar? Eu faço a edição dos vídeos, né, e espero que isso ajude bastante gente que esteja precisando. Tem fala que você é o neto dele, né? Eu sou o neto desse. Bom, pode ir. Bom, o tema de hoje, conforme a tela de abertura, seria o respeito ao CVV, a proposta de vida que é o CVV, os fundamentos. Quais seriam os fundamentos? E fazemos a abertura com essa imagem do cosmos, né, do universo infinito, lembrando algo que nós aprendemos, que em todo o universo existe um movimento. Aliás, nesses filmes que chegam até as nossas casas, de autoria da BBC Londrina, não é? Já chegaram a retratar esse tipo de movimento que toda a criação está experimentando, e muito interessante. Esse deslocamento é no sentido de uma perfeição, de formas cada vez mais elaboradas. É o que os filósofos do passado que esposavam essa concepção eram chamados de evolucionistas. Então nós entendemos que existe uma constante evolução em todo o universo. Estamos nos deslocando para uma condição cada vez mais perfeita. Passando agora para o slide número 3, não é? A nossa história começa há cerca de 4 milhões de anos, quando surgiu sobre a face da Terra o primeiro hominídeo. Seria um ser, não o sapiens sapiens, mas seria um tipo a caminho do sapiens sapiens, que apresentava uma característica importante. Era bípede.
caminhava sobre os dois pés. E aí na tela nós temos a fotografia do fóssil da Lucy, que foi encontrada na Etiópia, isso há alguns anos atrás, e foi a grande descoberta. Então seria aquele elemento de transição do homem animal para o homem já a caminho da intelectualidade, embora sendo ainda um animal. Ainda permanecendo na tela, nós temos da Lucy até o homem de Cro-Magnon. Passaram-se cerca de 4 milhões de anos. Importante, a nossa experiência animal, ela se alongou, nós palmilhamos a experiência animal durante 4 milhões de anos, chegando da Lucy até o homem de Cro-Magnon, que é o Sapiens sapiens. Acontece que do homem de Cro-Magnon até os tempos atuais são 40 mil anos somente. Façam uma comparação. Então, a nossa experiência animal, 4 milhões de anos. E a nossa experiência como seres racionais, pensantes, intelectuais, 40 mil anos. E eu faço a pergunta que foi formulada pelo Drauzio Varela alguns anos atrás: o que são 40 mil anos em relação a 4 milhões? Seria uma fração de segundo no desenvolvimento do ser. Onde nós queremos chegar? Voltando agora para a tela, esse movimento que se observa em todo o cosmos, nos conduzindo sempre a um aperfeiçoamento, é o que chamam alguns estudiosos de impulso básico. Outros chamam de direção positiva e outros chamam de tendência construtiva do ser. Estamos falando ainda sobre a evolução, sobre o evolucionismo. Esse impulso básico, ele está dividido em 3 parcelas importantíssimas: manutenção, atualização e desenvolvimento. Nós vamos focalizar o aspecto manutenção. Então, prosseguindo na tela, a manutenção estaria dividida em 2 aspectos importantíssimos. Procriação. Quer dizer, para que a espécie se mantenha, é necessário que haja procriação. E também é necessário que haja defesa, porque sem a defesa a espécie ficaria extinta, não evoluiria, não haveria evolução. E aí está o nosso grande problema. A defesa, que é uma virtude, uma característica louvável no animal, no ser humano pensante, reflexivo, intelectual, a defesa passa a ser um obstáculo. Frutos do comportamento defensivo, nós temos uma série de consequências. Então, pelo fato de sermos defensivos, há uma série de consequências que nós vamos agora enumerar. Se você quiser prosseguir na tela, seria o slide seguinte. Vejam. Lendo: competição faz parte da defesa, agressividade, egoísmo, instinto, possessividade, amor seletivo. O amor seletivo é aquele amor dirigido de uma forma, às vezes, egoística para uma determinada pessoa. É o caso típico do amor maternal. O amor maternal é uma coisa belíssima. É um exemplo, para nós, é um exemplo fantástico. Mas é seletivo. É seletivo e você sabe muito bem uma série de distorções.
aquela velha, pode vir para mim a tela, aquela velha história, uma parada aí de 7 de setembro, uma companhia marchando lá, num desfile assim glorioso, e uma senhora gritava, olha o meu filho, olha o meu filho. Alguém perguntou, mas qual é o seu filho? Falou, é o único com o passo certo. Então isso seria a distorção do amor seletivo. É o caso típico do amor de mãe, que não deixa de ser um exemplo maravilhoso para nós em termos de devoção, em termos de dedicação, em termos de renúncia, mas mesmo assim é seletivo. A disputa também vem da condição defensiva. A avareza seria também amealhar tudo, reunir tudo para si mesmo como uma defesa. E a voracidade. Voracidade é consumir com violência, também uma característica defensiva. Na caminhada evolutiva, que é representada por essa figura, esperava-se que, ao adquirir o intelecto, ao adquirir o pensamento contínuo nos permite analisar, nos permite comparar e nos permite discernir. Então, adquirindo o pensamento contínuo, surge o conceito de responsabilidade, porque o ser já tem condição de escolher. Bom, esperava-se que com o surgimento da capacidade intelectiva existiria uma ação educativa, usar o intelecto para conter a animalidade residual. Melhor explicado, em decorrência dos 4 milhões de anos vivendo como animais e 40 mil somente como seres pensantes, é natural que nós tenhamos resquícios fortíssimos de animalidade. Agora, uma vez conquistado o intelecto, esperava-se uma ação educativa do intelecto para conter a animalidade que nós temos dentro de nós. Voltando para a tela, falando sobre as necessidades básicas do ser como pessoa. Agora nós comentamos o ser como um animal, como um ser vivo. Agora falando do ser como pessoa. Necessidades básicas: amar e ser amado, sentir-se incluso, liberdade criativa, ser ouvido, ter o direito de errar, estar em harmonia com o mundo. Isso são as necessidades básicas como pessoa, do ser como pessoa. Vamos prosseguir no slide seguinte, ainda falando sobre as necessidades básicas do ser como pessoa. É necessário estar em equilíbrio consigo mesmo para, em seguida, ser capaz de entrar em harmonia com o restante do mundo. É outra coisa que nós aprendemos no CVV. Durante décadas e mais décadas, na experiência do CVV, nós aprendemos que é uma condição, se o indivíduo pretende entrar em harmonia com o mundo, ele deve antes estar em equilíbrio consigo mesmo. Está claro isso? É muito importante, é muito importante. Quer dizer, se o indivíduo pretende entrar em consonância, entrar em ressonância com essa harmonia que existe no universo, essa beleza que nós observamos numa noite estrelada, ele necessariamente tem que estar em equilíbrio para consigo mesmo. Prosseguindo,
A renovação é o que espelha essa tabela. Do lado esquerdo, a condição nitidamente animal. E do lado direito, a condição humana. Então é quando a possessividade se transforma em libertação. A competição em cooperação. O amor seletivo em amor universal. A agressividade em afabilidade e assim por diante. Bom, prosseguindo, trazer a tela para nós. Gostaríamos agora de ressaltar o chamado paradoxo de Rogers. Rogers, que trouxe uma contribuição importantíssima na psicologia clínica, enfatizando o aspecto humano, puramente humano. É quando todo o trabalho se encontra voltado, centralizado na outra pessoa, e não como um paciente, e não como um cliente, mas sim como uma outra pessoa. E Rogers nos trouxe, pode focalizar a tela, Rogers já faleceu na década de 80, e o paradoxo é o seguinte: quando eu me aceito como sou, sinto a propulsão da mudança. Então é importantíssimo, quer dizer, no momento que eu me aceito como eu sou, no momento em que eu alcanço o equilíbrio interno, eu sinto uma propulsão para crescer. Já pensaram o que significa isso? Significa que a perfeição não existe. Não existe. Porque, segundo o paradoxo de Rogers, quando nós alcançamos um estágio que poderia ser chamado de perfeição, nós sentimos de imediato a propulsão para crescer. O respeito de Rogers em relação a outra pessoa era tão grande, que quando ele veio ao Brasil e fez uma palestra no Anhembi, a palestra estava marcada para 8 horas da noite. Ele chegou, eu não estava presente, perdi essa oportunidade. E ele chegou às 7h30 da noite, 19h30, com tempo, e, claro, esperava-se que ele, ao chegar, fosse para a tribuna. Não, ele sentou-se na plateia. Sentou e começou a puxar conversa com um, com o outro. E lá pelas tantas estava todo mundo empolgado, discutindo, todo mundo participando, e ele mais como um observador. Uma coisa fantástica, tal respeito dele pela outra pessoa, que ele dava total liberdade à outra pessoa e não se preocupava em dirigir o rumo dos trabalhos. Foi tão importante que quando chegou lá pelas 8h30, que aquilo estava uma movimentação e todo mundo falando, trocando ideias e comentando, etc., aquele anfiteatro do Anhembi estava todo em polvorosa, todo mundo falando, né? E de repente alguém lá atrás começou a gritar: vai começar ou não vai? Ele não percebeu que já tinha começado às 7h30. Bom, então, resumindo, o nosso dever, vamos colocar no texto agora, a nossa obrigação de cidadania. E assim nós aprendemos nesses 50 e poucos anos de CBV. Uma grande lição que nós aprendemos junto com a outra pessoa desesperada, desequilibrada.
pedindo socorro. Aprendemos. Nossa obrigação de cidadania. Agora pode pôr no texto. Oferecer a outra pessoa condições para alcançar o equilíbrio consigo mesma, capacitando-a a harmonizar-se com o universo. É isso. É isso. Traz para cá o foco. Vejam, não existe complexidade. Não existe nada complicado. O indivíduo, para ser, ele tem que estar em harmonia com toda a criação. Ele tem que estar em harmonia com o cosmos. Tem que estar em harmonia com as plantas, com os animais e consigo mesmo. Então, nós temos que oferecer condições para que ela alcance o equilíbrio consigo mesmo, capacitando a harmonizar-se com as outras pessoas e tudo que existe no universo. Repito, é nossa obrigação de cidadania. Essa foi a grande lição que o CVV nos trouxe. Que o trabalho já com o começo, o CVV devia ter 1 ano, 2 anos, já começávamos a sentir essa obrigação de cidadania. Colaborar, oferecer a outra pessoa condições para que ela possa se aceitar. E veja, para que ela possa se aceitar, ela tem que necessariamente sentir-se aceita. Então nós, em aceitando, a pessoa se aceita e vai numa progressão, ela começa a aceitar as outras pessoas, começa a aceitar a vida como ela é e aceitar o universo como ele é. E nesse ponto se estabelece o equilíbrio, aquilo que nós vamos definir em outros capítulos. É quando o indivíduo alcança o estágio denominado de vida plena. Meus amigos, então esse seria os fundamentos da proposta de vida do CVV. Nós encerramos por aqui, agradecendo a participação de todos e nos despedimos até a próxima data em que nós vamos já abordar o histórico do CVV. E num terceiro capítulo nós vamos abordar as normas que nós, dentro do CVV, aprendemos os meios para oferecer a outra pessoa essa condição de plenitude.